Pronto, consegui. Já está compartilhando minha tela aí? Não, né? Acho que agora Ainda não. compartilhar. Agora tá. Show de bola. Deixa eu jogar aqui pro cantinho. O modo de exibição tá tranquilo, né? Estão todos vendo direitinho? Sim, tá dando para ver certinho. Show de bola. Bem, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite aí da Reed para estar comentando sobre esse tema. É um tema que já me interessava bastante, mas ultimamente tem me despertado ainda mais curiosidade. E vai ser um prazer estar conversando aqui com vocês essa noite sobre laser terapia, tá? A critério de organização, a gente pode deixar as perguntas para o final. Eu vi que Lécio mandou no grupo também, que mandaram por inbox lá da Read, algumas perguntas também. Aí a gente vai, no decorrer da aula, quando chegar no final, a gente abre para a gente conversar e trocar experiências. Eu não sei se alguém aqui, provavelmente, deve ter alguém que já faz uso do laser na sua prática clínica, e a gente pode estar trocando experiências. Eu acho particularmente interessante trazer essa temática para uma turma para turmas, na verdade, que são da área de reabilitação, assim como também a gente teve a aula sobre canabidiol com a Karen e o professor Nivaldo, há um tempo atrás, porque acho importante a gente ir se reciclando em relação a essas novas terapêuticas, essas modalidades que a gente pode estar agregando à nossa prática clínica, para estar trazendo conforto, outros tipos de resolutibilidade para os nossos pacientes, tá? E como a gente vai ver, a laser terapia ela tem diversas aplicações para a nossa prática clínica, não só na questão da reabilitação, mas para a clínica geral como um todo, tá? Então, eu espero para aqueles que ainda não usam o laser, eu plantar uma sementinha aí de curiosidade, para que a gente possa estar pensando em começar a aplicar, porque são diversas potencialidades que a gente tem, tá? Então, deixa eu ver aqui para quem quer passar. Engraçado, deixa eu ver. Pronto, agora foi. Então, assim, o laser, ele já faz parte da nossa realidade. Então, na indústria, na estética, na medicina, até no nosso lazer, o laser ele está presente, tá? E por mais que a gente às vezes não perceba que essa tecnologia ela é usada em quase tudo que a gente usa hoje em dia, até na roupa a gente tem camisa cortada a laser, é uma tecnologia bastante presente. E dentro da odontologia reabilitadora, ela também não é necessariamente uma novidade. A gente vai ver que há muito tempo dentistas, médicos vêm pesquisando essa tecnologia e formas de aplicá-la à nossa realidade clínica, tá? Por mais que seja algo que está bem presente aí na nossa rotina, por muitas vezes o primeiro contato que a gente tem com essa tecnologia, o primeiro contato que a gente tem com o conceito de laser, ele parte aí da nossa infância, meio da cultura pop, do imaginário, do lúdico, e talvez por isso muita gente tenha dificuldade em entender ou aceitar que o laser ele é uma terapêutica viável para a gente. Muita gente, por ter esse primeiro contato justamente partindo do lúdico, do ficcional, talvez por isso as pessoas tenham dificuldade de aceitar o laser como uma proposta real e viável na terapêutica da gente. Para que a gente vá quebrando um pouquinho isso, tá? A gente vai ver aí uma linhazinha do tempo de como o laser ele partiu, como partiu o uso do laser dentro da medicina, para que a gente consiga resolver algumas dessas perguntas que são tão de praxe quando a gente sugere o tratamento de laser até para colegas nossos.
Primeira coisa que a gente escuta quando a gente para e diz assim, poxa, vamos aplicar um laser, vamos indicar um laser para esse caso, parte de próprios colegas mesmo dizer, poxa, isso funciona? Ou então eles vão dizer, pô, já testei, eu tenho um laser, mas ele fica parado lá no meu consultório. Comprei porque assisti uma aula ou me fizeram uma propaganda, mas não acho que ele funciona. Então, muitas vezes esse ceticismo, ele parte de uma falta de conhecimento realmente, de como saber aplicar, de quando aplicar, tá? E de como fazer essa aplicação. Então, para que a gente destrua um pouco desses conceitos que prendem a gente um pouquinho no passado, que a gente se abra a essa nova tecnologia. É importante a gente entender de onde partiu o laser, entender um pouco da física por trás dessa tecnologia, um pouco da biologia por trás da fotobiomodulação, para que a gente possa partir para a discussão um pouco mais clínica de como aplicar isso na nossa realidade, tá? Então a gente vai ver lá que a primeira vez que o laser ele foi aplicado na ciência médica data da década de 60, inicialmente utilizado aí na oftalmologia, o que não é uma surpresa para a gente, né? A gente sabe que, acho que dentro dessa sala aqui, com 52 participantes no momento, no mínimo uns 3 ou 5 já fizeram uma cirurgia aí a laser no olho, é algo bem comum, ou pelo menos conhece alguém que já fez. Então, desde mais de 60 anos atrás, aí essa tecnologia vem sendo aplicada. Em 1963, a dermatologia começou a empregar e a fazer alguns estudos para remoção de tatuagem a laser, que é algo também que a gente já conhece bastante. Em 64, foi a primeira vez que se data do uso do laser para as ciências odontológicas, né, com Sternes e Soganes, que aplicaram laser sobre a estrutura dentária, não no paciente, mas em um estudo in vitro, para estudar como essa superfície, a superfície do esmalte, a superfície da dentina reagia à irradiação. Em 67, um pesquisador húngaro, András Mester, fazendo uma pesquisa em Budapeste, ele descobriu, por acidente, o conceito, não o conceito, mas os efeitos da fotobiomodulação. Na época, como a irradiação a laser era algo recente, ele acreditava que a aplicação do laser poderia causar câncer, tal qual a radiação X ou a radiação gama. Então, ele fez um estudo onde ele fez uma tricotomia, ele raspou as costas de ratos, fez duas lesõezinhas, uma lesãozinha em cada lado, e aplicou laser em um grupo de ratos e no outro ele usou como controle. Na expectativa, né, na hipótese de que no grupo onde o laser foi aplicado, ele veria o surgimento de uma neoformação maligna. Mas, para surpresa aí de Endres, o que aconteceu, na verdade, foi uma cicatrização mais rápida do grupo que foi submetido à irradiação com laser terapia, né? Atualmente a gente sabe que o laser ele é uma radiação não ionizante, então ele não tem o potencial de causar uma alteração de malignidade nos tecidos vivos, mas até então não se sabia isso. E aí, para surpresa de Andrés, ele viu não só uma cicatrização mais rápida, como a gente consegue ver aí pela foto, infelizmente a qualidade é baixa porque o estudo é antigo, mas também como a volta do aparecimento de pelos foi mais rápido nos ratinhos que foram submetidos à sensibilização por luz, tá? E esse estudo, essa metodologia desse estudo, ele foi renovado. Então, estudos mais recentes vêm verificando não só o laser, como também outras formas de emissão de luz, como os LEDs, por exemplo, e se percebe também, aí a gente tem uma foto um pouco melhor, mas tanto no A como B, C e D, em todos os grupos, aqueles que foram submetidos a uma fonte de luz, eles tiveram um crescimento, uma recuperação da pelagem de uma forma mais rápida do que os grupos controles. Então, isso já vai mostrando para a gente já começa a entender que, sim, os organismos vivos, eles reagem às fontes luminosas, tá? E às vezes a gente não lembra disso, mas isso está muito claro para a gente. Basta a gente lembrar que da vitamina D, né? O nosso corpo ele produz vitamina D ao ser exposto à luz solar. Então,
nosso corpo, ele de diversas formas, ele reage à radiação e à luminosidade. Então, essas formas de luz, tanto LED quanto laser, elas são capazes, sim, de interagir com o nosso organismo. O que falta para a gente ainda descobrir muita coisa e debater muita coisa, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é debater protocolos, dosimetria e que tipo de laser utilizar, porque nós temos vários tipos de laser também, para várias finalidades. Então, é importante que a gente esteja fazendo e ampliando esse diálogo, tá? Então, seguindo um pouquinho aqui na nossa timeline, entre 60 e 80, 67 e 88, aí a gente teve bastante, tem bastante artigos que falam sobre o emprego do laser de diversas formas, tá? Então, Longo, em 88, ele fez uma sumarização do que se tinha de laser utilizado na odontologia até então, e ao chegar em 88, a maioria dos lasers eram utilizados de forma cirúrgica, tá? Então, lasers que tinham capacidade de cortar tecido mole e tecido duro, principalmente o laser de gás carbônico, CO2, eram mais aplicados até então. Posteriormente, em 91, o Nera Júnior e seus colaboradores, eles propuseram uma classificação para esses grupos de lasers que vinham surgindo, entre os lasers de baixa potência e de alta potência, né? Na época, eles não chamaram necessariamente laser de baixa potência e de alta potência, eles propuseram a divisão entre laser cirúrgico e laser não cirúrgico, o que atualmente nós chamamos de alta e baixa potência, tá? Então, ao chegar nos dias atuais, o que a gente tem é uma diversidade de evidências científicas e uma diversidade de aplicações clínicas para essas tecnologias, tanto para os lasers de alta potência quanto para os lasers de baixa potência. E a gente vai discutir aqui um pouquinho como é que isso funciona e como é que a gente pode estar utilizando isso dentro do contexto da odontologia reabilitadora, tá? Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente entender que laser é, na verdade, um acrônimo que stands for, né? Ele está aí sendo traduzido como Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, né? Em português claro e bom, é a amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, laser é luz. E luz a gente tem que relembrar um pouquinho lá da física, que ela é uma onda eletromagnética. E como onda, ela se dissipa dessa forma, tá? Então, a gente vai ter ondas com comprimentos de onda maior, ou seja, uma distância maior entre os picos, que são esses pontinhos mais altos aí das ondas, ou entre os vales, que são os pontos mais baixos da onda, tá? Radiações, formas de ondas que têm um comprimento menor, são ditas como ondas de alta frequência. Essas são mais perigosas, são as radiações ionizantes, raio gama, raio X, enquanto que os comprimentos maiores de onda estão associados às ondas de baixa frequência, tá? Que são ondas que interagem com o nosso organismo sem ter a capacidade de roubar elétrons e de desfazer ligações químicas, tal qual as radiações ionizantes são capazes, tá? Então, é por isso que as radiações ionizantes, elas são maléficas para o organismo e as ondas de baixa frequência não são. Então, a gente tem as ondas de rádio, por exemplo, que a gente está sendo exposto diariamente, sem causar necessariamente um prejuízo para a nossa saúde, tá? Dentro do espectro da luz, a gente vê que o espectro da luz visível, para nós, seres humanos, ele é bem pequenininho, tá? Então, a gente tem desde a luz dentro do espectro ultravioleta, onde a gente tem o LED UV, atualmente usado na odontologia também, para a questão do clareamento. Então, depois, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha nisso. Eu posso até mandar um artigo que a gente tem publicado em relação a essa tecnologia também. Não trouxe muito para cá porque foge do tema de laser, tá? Quando a gente fala de laser, a gente vai estar aí dentro do espectro de cor vermelho, entrando no infravermelho, tá? E o infravermelho já é um espectro de cor que não é visível aos nossos olhos. Então, quando a gente fala de um laser que tem um espectro vermelho, a gente está falando de um comprimento de onda aí entre 600 e 700, 750 nanômetros, enquanto que os infravermelhos estão na margem de 1000.
Para os lasers de baixa potência, a gente vai ter um comprimento de onda dentro do espectro infravermelho, eita, passei rápido aqui. Dentro do espectro infravermelho, mais próximo ao espectro vermelho, para os lasers de baixa potência. Então, a gente está falando aí de um comprimento de onda mais ou menos próximo a 1000, entre 900 e 1200 nanômetros. Enquanto que os lasers de alta potência, os lasers cirúrgicos, eles estão dentro do espectro infravermelho, mas com um comprimento de onda um pouco maior. Então, para que a gente tenha a luz e possa caracterizá-la como laser, a gente precisa ter um feixe de luz monocromático que apresenta coerência e colimação. O que é isso? Monocromático porque a gente tem apenas um tipo de comprimento de onda, uma luz filtrada para que ela seja única, diferente da luz branca que a gente tem dentro de casa, que são vários comprimentos de onda diferentes. A gente tem um comprimento de onda único. E esse comprimento de onda ele está organizado e direcionado dentro de um único feixe, tá? Que seria a colimação e coerência. Então, às vezes a gente tem um comprimento de onda único, como por exemplo num LED ultravioleta, mas esse feixe ele não está direcionado e essas ondas elas não viajam juntas como soldadinhos aí marchando no mesmo passo, tá? Imagina aqueles vídeos onde a gente tem um exército britânico que eles andam bem orientadinhos e bem sincronizados. Esses são os feixes de luz emitidos por um laser, tá? Enquanto que as fontes de luz convencionais, uma lanterna ou até mesmo as luzes do tipo LED, elas têm ela tem os seus feixes, os comprimentos de onda, eles são desorganizados, eles não viajam juntos e dentro de um mesmo feixe. Como a gente pode ver aí, uma luz branca é o exemplo de uma lanterna, por exemplo. O laser, os feixes de luz, eles vão se dissipar de forma única, tá? E como é que funciona um aparelho do tipo laser? Imagina que a gente tem um tubo, dentro desse tubo a gente tem um material que pode variar, pode ser hérbio, pode ser neodímio, pode ser gás carbônico, pode ser gálio, a depender do tipo de laser que a gente está trabalhando. E a gente tem um material, uma corrente elétrica que passa por fora que excita esse material que está dentro do tubo. Esse material, ao ser excitado, a gente tem ali, relembrando um pouquinho da física, a mudança dos elétrons nas suas camadas, que depois esses elétrons voltam à sua camada original, liberando fótons, liberando energia nesse processo. Então, esses fótons, eles ficam dispersos dentro desse tubo e eles são jogados lá para trás, onde a gente tem um espelho. E aí, esse espelho ele vai direcionar todos esses fótons para uma mesma direção, que é a saída do laser, a ponteira do laser. Nessa ponteira do laser, a gente tem uma lente colimadora que vai filtrar os feixes de luz e fazer com que eles se organizem para dentro de um feixe único, tá? Então, basicamente, todo laser funciona dessa forma. A grande diferença vai ser a potência dele e o material que tem dentro dele, que vai ser irradiado e, no caso, energizado para liberar os fótons, tá? E aí esses feixes de luz, eles vão interagir de forma diferente com os nossos tecidos. Cada feixe de luz tem uma capacidade de infiltração nos tecidos diferente, tá? Então, a luz ultravioleta, ela tem uma capacidade de infiltração menor, ela fica ali na derme, na epiderme. Então, é justamente a luz do sol, a ultravioleta, que a gente tem quando exposto com muita frequência os problemas de pele, tá? Já a luz vermelha, que é mais interesse para a gente aqui, ela tem uma capacidade de penetração relativamente alta, a depender da dose que a gente vai aplicar naquele tecido. Enquanto que o infravermelho tem uma capacidade ainda maior. Então, isso já serve para a gente imaginar que quando a gente estiver querendo irradiar substâncias mais profundas, ou seja, quero que esse feixe de luz ele haja sobre uma estrutura óssea, ou ele haja sobre um feixe nervoso que está dentro da estrutura óssea, eu vou precisar trabalhar com um laser infravermelho. Enquanto que se eu estou trabalhando num tecido mais superficial, na mucosa, sobre a pele, eu posso trabalhar tranquilamente com um laser vermelho, que ele vai ter uma capacidade de penetração boa o suficiente para esse tecido, tá? Então, para a odontologia, a gente, como eu disse, atualmente lida com lasers de alta potência e lasers de baixa potência. A gente vai começar
falando um pouquinho sobre os lasers de baixa potência e como é que eles trabalham a favor da gente. Na literatura, quando vocês estiverem dando uma estudada, vocês vão ver que o laser de baixa potência ele vai estar lá como Low Level Laser Therapy, LLLT. Artigo com laser tem geralmente muita abreviação, o que costuma assustar um pouquinho a gente, mas vão pegando aí que a gente vai destrinchando, tá? Além desses, quando o tipo de laser também é uma abreviação, é um acrônimozinho. Então, quando for um laser de tipo Erbium, ele vai ter ER.IAG. Quando for um laser do tipo neodímio, ele vai ter ND.IAG. Às vezes a gente vê esse monte de abreviação e não entende, mas nada mais é do que o tipo de laser, tá? Ele também é chamado de laser terapêutico, ou a gente pode estar vendo também a título nos artigos ser chamado simplesmente de fotobiomodulação. Então, geralmente a gente está trabalhando, quando estamos trabalhando com laser de baixa potência, com lasers de gálio, que emitem uma luz dentro do espectro vermelho ou do infravermelho, que se chama de near red, que é o infravermelho já próximo ao vermelho. Então, uma definição mais atual do que seria fotobiomodulação, apesar de ser algo que desde lá de Esdras vem sendo trabalhado, atualmente a gente vê que a fotobiomodulação ela pode ser descrita como uma interação entre a luz, na forma do fóton, com os tecidos biológicos, estimulando eventos que são físicos, químicos e biológicos, né? Diretamente dentro da célula, na busca por melhores respostas terapêuticas e alterando o metabolismo celular. Vamos ver como é que isso realmente funciona. Então, a nível celular, o feixe luminoso ele vai conseguir adentrar a célula, transpassar a barreira celular e vai atuar principalmente dentro da mitocôndria, lá no citocromo C. A principal ação dentro da mitocôndria vai ser estimular o metabolismo mitocondrial, fazendo com que a mitocôndria produza mais ATP. E aí a gente puxa um pouquinho do conhecimento lá da citologia e vai lembrar que o ATP é a moeda de troca do nosso organismo para energia. Então, de uma forma geral, com uma produção maior de energia, uma produção maior de ATP, a gente vai acelerar o metabolismo celular. Então, a gente vai ter uma maior capacidade de diferenciação de células. Então, a gente vai ver em tecido ósseo, por exemplo, uma diferenciação de células mesenquimais em células ósseas. Então, a gente já pode começar a pensar que a gente tem um fundamento biológico para regeneração óssea a partir da terapia com laser. A gente vai ter um maior metabolismo celular, permitindo uma maior divisão e multiplicação celular. Então, se eu tenho uma injúria em um tecido mole, uma úlcera traumática devido a uma prótese, ou uma incisão que eu fiz para uma cirurgia de instalação de implante, eu tenho uma capacidade de regeneração maior desse tecido, porque as células estão propensas a uma maior proliferação. Então, a gente tem aí um fundamento biológico para o reparo tecidual, tá? Que é muito interessante para a gente e a gente vai debater um pouquinho disso nos artigos mais à frente. Além disso, nos feixes nervosos, o laser ele é capaz de inibir a despolarização das membranas, ou seja, ele aumenta o nível de energia necessária para que o feixe nervoso ele seja despolarizado, tá? Então, eu preciso de um sinal, de um estímulo muito maior para que o meu neurônio ele transmita aquela informação ali, principalmente informações nocivas por causa da gente. Então, a gente consegue modular a dor dessa forma, evitando que eu precise de no caso, fazendo com que eu precise de um estímulo muito maior para que meu paciente ele tenha uma resposta dolorosa, o que é muito interessante para a gente, porque a gente pode utilizar isso na analgesia, a gente pode ajudar no controle da dor pós-operatória, por exemplo. Além disso, como ele tem alguns efeitos, além de efeitos diretamente dentro das células, ele tem um efeito também no meio, ele consegue fazer com que as células expressem mais óxido nítrico. Então, o que é que esse componente ele vai fazer? Ele estimula a vasodilatação periférica, o que vai fazer com que os nossos receptores, os estímulos, o que vai fazer com que os mediadores inflamatórios daquela região eles sejam absorvidos de uma forma mais rápida. Então, o que é que isso é bom para a gente? Quando a gente está ali no meio de uma cirurgia, que a gente já tem 3, 4 horas de cirurgia, que é comum para a gente que trabalha com implante, que trabalha com reabilitação, o que acontece é aquela região ali ela está encharcada de mediador inflamatório.
Se aquela região está encharcada de mediadores inflamatórios, é mais difícil até a gente promover uma analgesia e anestesiar o paciente. Eu acho que todo mundo aqui que já pegou uma cirurgia mais longa deve ter tido essa experiência já de, poxa, chega no final, você parece que está injetando bastante articaína ali, o paciente, qualquer coisa, ele está sentindo dor, ele já está desconfortável. Porque já bateu o limiar dele, tá? Aquela região, ela está cheia de estímulo químico para aquele nociceptor baixar o limiar, tá? Vai fazer com que aquele nociceptor ele fique muito mais sensível. Então, o laser, ele faz esse efeito inverso. Ele vai diminuir essa sensibilidade do nociceptor. Então, aí a gente vai ter o quê? Uma fundamentação biológica para a gente fazer o uso do laser pré-operatório, para tentar modular essa resposta do paciente e ajudar a gente durante o procedimento cirúrgico para ter um controle legal da dor e a gente ter uma resposta melhor do paciente, um conforto melhor do paciente, uma qualidade, uma satisfação maior do paciente com o nosso tratamento, tá? Então, puxando aí mais diretamente para implantodontia, vamos ver o que é que a gente tem de, de evidência científica, tá? Sobre o uso do laser de baixa potência inicialmente. Então, o que é que a gente pode querer a partir dessa fundamentação teórica que a gente viu, essa fundamentação biológica que a gente viu que o laser ele apresenta, o que é que a gente pode criar como hipótese e querer da fotobiomodulação para implantodontia? Primeira coisa que a gente pensa é estabilidade do implante, porque se eu tenho uma propensão maior à neoformação tecidual, se eu tenho uma propensão maior à diferenciação celular em osteoblastos, teoricamente eu posso ter uma propensão maior a uma osteointegração naquela região. Além disso, o que é que eu posso querer também? Como eu comentei já, um reparo tecidual, tecido mole mais rápido, tá? E um controle da dor melhor. Então, a gente vai procurar artigos aí para tentar mostrar para a gente se isso é válido ou não, como é que isso se aplica, o que é que a ciência tem a mostrar para a gente em relação a isso. Então, esse primeiro artigo que eu trago, ele verifica justamente o efeito da fotobiomodulação na estabilidade e na cicatrização e controle da inflamação pós-operatória. Então, eles fizeram um ensaio clínico randomizado duplo cego. Isso quer dizer que os pacientes eles não sabiam se estavam sendo submetidos ou não à fotobiomodulação e quem estava avaliando essa cicatrização tecidual e essa estabilidade também não sabia se o paciente ele tinha sido submetido ou não. Então, como é que o paciente ele não sabia se tinha sido submetido a laser ou não? Geralmente, quando a gente vai aplicar laser, o paciente ele usa um óculos super escuro que fecha a visão dele. Então, quando eles faziam uma simulação de que estavam aplicando laser, colocavam o aparelho ali nos pontos, mas em alguns pacientes eles apertavam o botão para irradiar, em outros não. Então, dessa forma, o paciente ele não tinha como simular respostas quando você pergunta, no caso, sobre uma dor pós-operatória ou como foi a qualidade do pós-op dele, tá? E o que é que esse estudo ele teve aí de conclusões? Então, ele viu que a aplicação do laser infravermelho, tá? E do infravermelho ele teve uma resposta boa em relação à redução da inflamação e da cicatrização do tecido mole. Então, a gente teve um benefício aí em aplicar o laser de uma qualidade melhor no pós-operatório. O paciente ele teve uma recuperação daquele tecido mole mais rápido e ele teve menos... se ele teve menos inflamação, provavelmente ele teve mais conforto e menos dor nesse pós-operatório. O que eles não conseguiram concluir foi a questão da osteointegração. Não houve diferença significativa entre o grupo que foi irradiado ou não para esse caso. Então, a gente tem uma primeira resposta aqui de um estudo legal, mas se a gente quer ver um pouquinho sobre osteointegração, a gente precisa procurar mais, porque esse estudo não foi muito conclusivo para esse resultado. Então, nesse outro artigo aqui, eles viram a nível molecular os impactos da fotobiomodulação. Então, eles fizeram uma revisão sistemática, ou seja, eles pegaram diversos estudos que tiveram uma metodologia mais consistente e agregaram esses resultados dentro de um mesmo estudo, tá? E o que a gente pôde ver aqui de conclusões
foram bem interessantes porque eles têm uma resposta a nível molecular, ou seja, eles coletaram informações de mediadores da região que foi irradiada, e eles viram aqui que nos pacientes que foram irradiados, que sofreram fotobiomodulação, a gente teve a regulação de vários fatores osteogênicos, angiogênicos e fatores de crescimento, além do controle sobre os mediadores inflamatórios, o que é bem favorável para a gente, tá? Agora, muitos dos estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática foram estudos em animais. Tem alguns estudos em seres humanos, mas ainda assim a gente não tem uma resposta tão consolidada de que a gente tem uma melhor osteointegração ao utilizar a fotobiomodulação nos implantes, tá? Mas até agora o que a gente tem visto é bem favorável, tá? A gente tem uma fundamentação biológica e, além disso, a gente tem que também prezar pelo conforto do paciente no pós-operatório. Então, se eu tenho uma cicatrização mais rápida e um controle maior da inflamação, isso por si só já justifica o emprego do laser num paciente submetido à cirurgia de implante, tá? A osteointegração aí seria um outro fator interessante, mas só o fato da gente não ter uma resposta precisa ainda sobre isso não diminui a importância da gente agregar essa técnica na prática clínica da gente, tá? Existe também um outro estudo que fez uma revisão sistemática com meta-análise e que apresentou um resultado positivo em relação à estabilidade do implante nos primeiros estágios da cicatrização, tá? Então, essa revisão sistemática, ela pegou vários ensaios clínicos randomizados, fez uma avaliação do risco de viés desses estudos, e dentre aí, eu acho que 148 artigos, acho que ficaram sete artigos foram eleitos para participar. Ou seja, dentre esse universo de 148 artigos que fizeram o estudo e compararam a estabilidade de implantes com e sem fotobiomodulação, eles fizeram um trabalho de peneira mesmo para achar só artigos que tenham um risco de viés muito baixo, ou seja, um risco de erro menor. E esse artigo, ele apresentou um resultado favorável, tá? Essa revisão sistemática apresentou um resultado favorável para a estabilidade de implantes no pós-operatório. Então, o que a gente está vendo até agora, vai ver nos próximos artigos também, é que existem evidências que apontam para um lado positivo, apesar de outras evidências não serem tão animadoras, tá? Mas o que é que a gente tem que pensar? Atualmente, a tecnologia de superfície dos implantes ela está muito avançada. Então, a osteointegração ela não é mais um problema para a gente. Então, dos casos que a gente opera, pouquíssimos são aqueles em que a gente perde implantes devido a problemas de osteointegração, tá? Geralmente essa osteointegração ela não se dá por erro técnico ou por algum erro no pós-operatório do paciente, mas a superfície do implante por si só, ela já é uma grande promotora da osteointegração. Então, talvez, isso é algo que eu venho trazendo como hipótese enquanto estudo, é que o benefício que a laser terapia traz, ele seja sensível demais para ser detectado dentro desses estudos, porque de uma forma geral a gente já tem uma osteointegração boa. Quem trabalha com implante sabe que a margem de perda da gente não é tão alta, para quem trabalha certo, né? Para quem opera direitinho, quem trabalha com biossegurança bem, quem faz um pós-operatório tranquilo, sabe que a gente não perde tanto implante assim. A gente tem uma osteointegração adequada, uma estabilidade primária boa. Os implantes têm uma geometria que, poxa, a gente trava implante essa semana eu operei um paciente que o osso era quase todo biomaterial e eu tive mais de 60 newtons de travamento. Então, a geometria do implante, ela já ajuda a gente e o tratamento de superfície do implante, as superfícies SLA Active da Straumann, superfície aqua, superfícies hidrofílicas de uma forma geral, já nos permite uma osteointegração muito rápida, tá? Então, talvez esses estudos eles não têm essa sensibilidade tão grande para a gente ver a integração a esse ponto, tá? Mas como eu disse, existem evidências que apontam para um lado positivo e por si só
o grau de cicatrização tecidual que a gente apresenta e o conforto e o manejo da dor, trans e pós-operatório, já justificam o uso, tá? Então, é uma terapia segura e que já apresenta benefícios muito bem consolidados na literatura, tá? Para a cirurgia propriamente dita. Aqui tem um outro estudo, eu não vou me delongar muito sobre ele, também foi um resultado positivo em relação à osteointegração. Eu vou dar uma passada na questão do tempo para que a gente chegue na parte um pouco mais clínica, tá? Mas esse aqui foi um estudo em ratos que testou a regeneração. Isso aqui é um pouco mais importante porque ele viu, foi um estudo com substitutos ósseos, tá? Então, biomateriais. E ele testou a capacidade de neoformação óssea em animais com a aplicação do laser para quando se usou substitutos ósseos e viu que a estimulação com a luz, com a fotobiomodulação, ajudou no processo de integração e na formação óssea, tá? Então, até do ponto de vista de regeneração, o laser ele se apresenta aí como um potencial terapia adjunta aí para a gente estar aplicando, estar ajudando nos nossos resultados, tá? No que diz respeito também a periimplantite e perimucosite, eu trouxe aí um artigo que é da Journal of Periodontology, é um dos maiores periódicos científicos da área, tá? E eles fizeram uma revisão sistemática das melhores evidências científicas publicadas dentro desse periódico, tá? E eles viram que a terapia fotodinâmica, que para quem não sabe, é uma terapia que, deixa eu admitir, é uma terapia que faz um uso adjunto da estimulação de laser e um agente químico, tá? Um azul de metileno, por exemplo, sobre uma superfície. Esse azul de metileno ele é impregnado naquela superfície, ele vai ser impregnado pelas bactérias, pela colonização do biofilme que tem ali naquela região, isso na teoria, tá? E após a irradiação com luz, esse azul de metileno ele vai emitir diversas formas reativas de oxigênio, que são tóxicas e oxidativas para a célula e que promovem a morte celular, tá? Então, a terapia fotodinâmica, ela é bastante consolidada dentro da odontologia para algumas aplicações, mas as evidências mostram que para periimplantite, como a gente está vendo aí, o, os efeitos, os benefícios são mínimos, tá? Então, a gente tem benefícios, mas não são tão favoráveis assim. Então, dos diversos indicadores que eles procuraram ver de como a terapia por fotodinâmica poderia ajudar a gente na periimplantite ou no periimplante mucosite, o, o único indicador onde a gente teve um resultado bom foi no sangramento para a sondagem, tá? Então, no sangramento da sondagem, houve uma diferença significativamente, uma diferença estatisticamente significante, mas para os outros não tanto, tá? Então, cabe aí mais pesquisa para que a gente tenha uma resposta melhor, tá? Esse artigo, ele estudou só lasers, o laser de Erbium de CO2, ele faz essa observação no final, dizendo que a gente precisa ter mais evidência e evidências mais robustas sobre isso. Tá? Então, a gente não deve desconsiderar a terapia fotodinâmica ainda, tá? Mas que atualmente o que a gente tem de evidência é que ela não tem um resultado tão expressivo para a gente. Então, chegando aí um pouquinho na parte mais clínica, a gente vai ver alguns casos de implantodontia onde a gente fez o uso da fotobiomodulação, tá? Eu sou muito da vertente de que a gente tem que agregar técnicas para minimizar a manipulação tecidual e promover aí um resultado seguro e de mais conforto para o paciente da gente. Então, a cirurgia guiada ela surge aí como uma ótima escolha para a gente nesse sentido. Então, sempre que possível for possível fazer uma cirurgia de forma virtualmente guiada, é interessante que o façam, tá?
Então, nesse caso aí, a gente tinha uma instalação de implante em mandíbula, 2 implantes na região de hemimandíbula direita e região de hemimandíbula esquerda, tá? Foi feita a exodontia prévia e instalação imediata na região do 44 e um mais posterior na região do 46 para fazer posteriormente uma prótese fixa sobre esses implantes, tá? Então aí, travamento do implante, processo cirúrgico e a gente vai pronto para a cirurgia sempre, né? Estavam com os provisórios prontos, mas infelizmente na região de alvéolo fresco a gente não teve um travamento, uma estabilidade primária tão boa, então acabamos que não fizemos a carga imediata. Como é que a gente pode utilizar o laser para ajudar a gente aí nesse pós-operatório? Então, como eu comentei, o laser vermelho ele tem um potencial de penetração menor. Ele consegue reagir muito bem sobre mucosa, tá? Então, na região onde precisou se fazer uma incisão, a região de alvéolo fresco, a gente aplica sobre os cotos, as bordas da incisão, o laser vermelho, tá? E o que é que ele vai ajudar aí? Como eu disse, ele ajuda na cicatrização, no controle da inflamação e vai estar ajudando a gente aí com o estímulo da proliferação dessas células para que haja uma cicatrização mais precoce dessa região, tá? Então, o que é que a gente usa de laser aí? 1 a 2 joules, tá? Para quem nunca viu o laser, ele já vem pré-programado, o laser de baixa potência, para aplicações de 1, 2, 3, 4, 5, tá? E acima disso ele vai tendo em minutos, pode chegar até 30 minutos para que a gente faça a terapia em livre. Então, 1 joule vai corresponder a mais ou menos aí 10 segundos de radiação. A gente calibra isso e aplica sobre a região, tá? Além do laser vermelho, a gente fez o uso também do laser infravermelho. Só que aí no laser infravermelho, a gente já usa ele sobre a região onde está instalado o implante. O laser infravermelho ele tem uma capacidade de penetração maior, concordam? Então, para a região ali que foi fresada, a região óssea que foi fresada, para o manejo da dor, é mais interessante o infravermelho nesse caso, tá? Aí ele está aparecendo com essa forma rosa, porque essa foto foi de celular, e aí foi até interessante, porque eu só tinha registrado antes com câmera, nunca tinha visto. Você tem uma foto mais na frente que com câmera profissional, o laser ele não aparece, mas no sensor do celular ele ficou essa corzinha aí diferente, meio rosácea, né? Então, a gente também aplica o laser, o infravermelho nessa região entre 3 e 6 joules, tá? A gente quer uma penetração maior e essa região sofreu uma injúria maior do que uma simples incisão, como foi na mucosa. A gente teve a fresagem do osso. Então, é necessário uma dose maior da irradiação para que a gente tenha o efeito desejado, tá? Temos esse outro caso aí, acho que quem já teve aula comigo já viu um pouco desse caso. É um caso meio longo, eu vou atualizando vocês conforme ele vai andando. Tá? Então, o paciente que ele tinha esse aspecto clínico inicial, tá? Estava com umas coroas que ele estava insatisfeito nessa região superior. E aí, quando a gente foi fazer exame tomográfico, a gente viu que havia fratura, tá? Além das fraturas dessas coroas, os núcleos pequenos, a DVO do paciente não estava ajustada, enfim. Tinha lesão no dente 22 também. E o que dificultou um pouco as coisas é que se vocês observarem aqui, principalmente nessa imagem de baixo, vocês vão ver que aquém do limite apical da raiz desse dente, a gente não tem muito espaço para travamento imediato desse implante. Posterior a ele, a gente tem um nervo nasopalatino aí bem calibroso, tá? Então, o que foi feito aqui foi decidido fazer uma regeneração primeiro, para que posteriormente a gente pudesse instalar esses implantes numa posição tridimensional mais favorável. Então, foi feita a exodontia do 11, 21 e do 22, tá? Um retalho misto, porque a gente vai fazer regeneração nessa região, então a gente precisa de elasticidade desse retalho, tá? A exodontia foi feita de forma minimamente traumática, para que a gente preservasse o máximo de osso possível, tá? Aí tem um retalho mostrando a elasticidade e, posteriormente, a gente, depois das exodontias, localizou o nervo nasopalatino e fez o esvaziamento dele. Vê o tamanho do danadinho aí, ó, bem calibroso. Então, a gente vai preencher essa região também com o biomaterial
para que a gente tenha o máximo de formação óssea aí possível, para que a gente facilite depois o posicionamento desses implantes numa posição ideal para a reabilitação protética, tá? Então, a gente fez uma técnica sausage aí, recobriu com membrana, e essa foi a quantidade de osso que a gente conseguiu posteriormente, tá? Bem mais favorável. Mas como vocês estão vendo, bastante biomaterial, né? Tinha pouquíssimo remanescente ósseo nativo aí. Então, novamente, cirurgia guiada, tá? Vão percebendo que a gente precisa muitas vezes combinar técnicas, né? O laser, ele não é mágica, a gente tem que ele vai ajudar a gente bastante, mas a gente vai precisar pensar também na técnica cirúrgica que a gente vai fazer, que é o primordial, né? Antes de mais nada, somos cirurgiões dentistas e reabilitadores, então a técnica, ela é o principal da coisa, tá? Então, sempre a gente tem que planejar, independente do que a gente está planejando para o pós-operatório, para o transoperatório, tem que pensar direitinho como é que a gente vai fazer essa cirurgia. Então, cirurgia guiada, tá? Cirurgia mais simples, mais rápida, menor cicatrização, menor manipulação tecidual aí do paciente. A gente vai fazer flapless, não vai precisar abrir. Então, a gente usa o punch, faz a remoção só do tecido na região onde vai ser instalados os implantes, tá? Fresagem, instalação dos implantes, tá? Os implantes aí todos no mesmo nível, bem posicionados, porque a cirurgia guiada proporciona isso para a gente com um tempo de cirurgia bem pequeno e a mínima manipulação tecidual possível, tá? Cicatrizador, a gente, por mais que a gente tenha tido uma carga legal aí, um torque bem, uma estabilidade primária legal, é uma região que tem muito mais enxerto do que osso nativo, então o seguro morreu de velho, como diz a história, então a gente tem esses dentinhos que já estavam preparados desde antes, o paciente ele já vinha com uma ponte fixa aí, mais propício a gente esperar, tá? O paciente ele estava já reabilitado com provisórios, esses aí são provisórios em PMMA, que a gente mandou fresar, tá? Já previamente o paciente tinha sido escaneado para a confecção do guia, então veio provisórios instalados, a gente fez a aplicação tanto do laser vermelho quanto do infravermelho. Para o laser vermelho atua bastante aí com a função anti-inflamatória na região e o laser infravermelho no manejo da dor. Então, de uma forma geral, a gente já não esperava uma inflamação muito grande, um pós-operatório desfavorável para esse paciente, mas com a aplicação da laser terapia a gente consegue ter um resultado ainda melhor. Tá? Para o laser vermelho, assim como para o infra, a gente fez uma aplicação aí de 3 a 6, porque a gente não está querendo uma aplicação simplesmente em mucosa, né? Então, a gente já tem um paciente que está com um aspecto, mesmo com provisórios ainda, já bem melhor de estética, tá? Tudo dentinhos em PMMA, um material que vai ter uma resistência legal aí para ele passar uns 3 meses, que é o tempo que a gente vai esperar para reabrir, ou para fazer o início da reabilitação definitiva, tá? E o pós-operatório super tranquilo, que no final das contas é isso que a gente quer, né? Falando com a filha dele, então ele tá aí, ó, perfeito, parece que nem fez cirurgia. No dia seguinte, já na manhã do dia seguinte, avisei, ele tá super feliz. Então é isso que a gente quer, né? A gente quer que o paciente ele esteja com um pós-operatório tranquilo, um nível grande de satisfação com o tratamento, com a parte técnica da gente e com a qualidade dele de vida durante o tratamento, tá? Isso vai estar bem ligado a esse pós-operatório tranquilo e a laser terapia pode ajudar a gente nisso. Uma outra coisa que aí já não é tão preventivo, é mais interventivo, é em relação às neuropraxias e parestesias que a gente pode ter eventualmente com cirurgia, tá? Quem trabalha com cirurgia, com implantodontia, deve conhecer a técnica de lateralização do nervo alveolar inferior. Então, a gente manipula nervo, manipula o alveolar inferior, então necessariamente a gente vai ter uma resposta. E mesmo quando você não usa essa técnica, por vezes a gente pode estar observando do paciente uma parestesia, ou durante a instalação do implante, ou exodontia, enfim, é da realidade, da realidade clínica da gente, de quem opera. Então, a gente pode também estar utilizando a laser terapia associada. Como a gente está lidando com o osso, tá? A gente quer esse feixe de luz ele chegue no nervo que está no interior do osso. Então, são várias camadas de tecido que ele precisa ultrapassar. Então, você já deve imaginar que a gente está falando aí de laser terapia
com o infravermelho, tá? De 3 a 4 joules por ponto em todo o caminho do nervo, principalmente na região onde foi submetida a uma intervenção, tá? Esses pontos, eles têm uma distância aí entre 1 e 2 centímetros entre um e outro, tá? E, claro, a laser terapia, ela é adjuvante, tá? Ela não, ela vai estar aí associada à intervenção farmacológica também. Então, não dá para deixar tudo na mão do laser, tá? A gente precisa associar com a farmacologia. Tá aí uma sugestão de medicação que funciona bem, tá? E que pode estar sendo associada ao laser para que a gente tenha uma resposta mais rápida e com uma chance maior de sucesso, né? Porque a gente sabe que com parestesia a gente não tem uma certeza tão grande de resposta do organismo, né? Uma outra situação que a gente pode estar utilizando o laser também em relação ao edema no pós-operatório. Então, a gente não tem muita evidência, muito artigo, ensaio clínico sobre isso, por isso que eu não uso isso ainda, mas eu acho importante que vocês conheçam, tá? Que existe essa vertente de a gente fazer a irradiação pré-operatória da cadeia de linfonodos para a gente aumentar o metabolismo nessa região e aumentar a drenagem linfática. Então, dessa forma, a gente teria uma chance menor de edema no pós-operatório, tá? Eu não uso muito essa técnica porque não costumo ter um edema significativo nos meus pós-operatórios, mas enfim. E também como não tem muita evidência consolidada sobre isso, eu não emprego isso na prática clínica. Mas é importante vocês saberem, podem estar também aí tentando aplicar, tá? O recomendado pelos protocolos que existem é cerca de 2 a 3 pontos por, por região, e a gente tem que palpar antes, sentir onde é que está a região e aplicar ali, tá? O ideal é que seja o infravermelho, tá? Mas pode ser utilizado o laser vermelho também, mas principalmente para as cadeias mais profundas, o infravermelho ele vai ter uma penetração nesse tecido maior e pode estar sendo utilizado, tá? Em relação à prótese, no laser de baixa potência, a gente pode estar utilizando em pacientes que são submetidos a preparo e esses dentes estão vitais, tá? A gente tem que lembrar que quando a gente faz um preparo para prótese fixa, a gente tem uma exposição aí de 1 a 2 milhões de túbulos dentinários. Então, é esperado que esse paciente ele tenha uma sensibilidade pós-operatória, tá? Então, a gente minimiza isso com o que a gente já sabe. Volto a lembrar, laser não é mágica, tá? Então, a gente tem que se ater à técnica, tem que lembrar, poxa, preciso utilizar uma broca nova, uma broca que tem um corte bom, eu tenho que utilizar uma refrigeração boa, tá? Para minimizar os efeitos nocivos que a gente tem com o preparo, tá? Mas principalmente em dentes inferiores, que a chance de a gente ter como o preparo acaba, a estrutura do dente é pequenininha, a gente tem que ter um cuidado grande para não acabar sendo necessário indicar uma endodontia aí desses elementos, tá? Então, a aplicação do laser vai ser o laser infravermelho, pode ser aplicado diretamente sobre o dente e também próximo à raiz do elemento dentário. O legal é, laser, ele não produz uma reação térmica. Então, ele não esquenta, principalmente nas baixas doses. Quando a gente usa uma dose um pouco maior, tá, tem uma pequena sensação térmica, mas a produção de calor dele é mínima. Então, a gente não espera uma reação aí inflamatória devido ao calor gerado por esse feixe de luz. Então, a gente consegue usar ele com segurança, mesmo em preparos mais invasivos, tá? E aí a gente vai estar aplicando sobre a superfície do dente, como tem aqui nessa primeira imagem, tá? E mais um pouquinho para baixo, próximo à raiz do dente, uma dosimetria pequena, tá? Não precisa de muito, porque não é um tecido que está tão profundo. Então a gente não precisa estar aplicando uma potência tão grande nessa região, tá? Então, posteriormente aí, provisóriozinhos também prontos, paciente com os provisóriozinhos instalados, tá? Para quem trabalha com prótese, uma realidade da gente também, vez ou outra, aparecem úlceras, tá? Úlceras traumáticas, então, principalmente paciente de prótese total, próteses removíveis, tá? Um erro muito comum de quem vai tentar tratar laser
vai tentar tratar úlceras traumáticas com laser é querer aplicar o laser no meio da lesão, tá? Então, se a gente está querendo uma proliferação das células epiteliais, a gente não tem epitélio aqui nessa região ulcerada. Ela está ulcerada justamente por isso. Então, a aplicação correta é nas bordas, tá? Porque aqui nessa região a gente tem epitélio para que esse epitélio aumente o metabolismo dele e ele se prolifere e feche essa ferida. Então, cai lá naquele primeiro slidezinho da gente que diz, poxa, eu uso e não tenho sucesso, né? Será que você está usando certo? Tá? Então, certas coisas a gente precisa pensar. Então, se eu quisesse um controle da dor e quisesse utilizar um infravermelho, beleza, até utilizar no meio da lesão. Mas para uma cicatrização mais rápida, eu preciso atuar nas bordas da lesão, tá? Isso serve para incisões também. Superficial, uma lesão bem superficial, então a gente não precisa de uma potência muito grande. Essa daqui é uma lesão que eu trouxe só porque a etiologia dela é interessante. Foi um caso que a gente acabou nem tratando com laser, apareceu lá na clínica da Reed, mas se a gente tivesse com laser na hora seria bem interessante, tá? Mas como a etiologia é interessante, eu achei legal discutir aqui com vocês. Então, essa paciente, ela usava um protocolo há cerca de um ano e do nada ela evoluiu com essa úlcera bem grande na região aí de fundo de vestíbulo. E a gente se pergunta, pô, essas úlceras traumáticas associadas à prótese são mais comuns na pós-instalação, né? Ela não aparece um ano depois do nada. E aí a gente verificando direitinho, fazendo um exame clínico da paciente, a gente percebeu que o lábio dela tinha umas marquinhas, umas cicatrizes, não sei se vocês conseguem ver daí. Então, essa paciente foi uma paciente que se submeteu a uma cirurgia de plástica cosmética de aumento do vermelhão do lábio, tá? Então, no que ela reverteu esse lábio para aumentar a faixa vermelha, ela mexeu nessa região de fundo do vestíbulo, jogando essa região sobre a prótese e promovendo essa ulceração aí nessa região. Então, essa a gente precisa, para tratar isso aí, obviamente, mexer diretamente na prótese, tá? A gente precisa acabar com esse contato. Então, precisou ser feito um alívio na prótese, mas a laser terapia seria aí um adjuvante interessante para a gente conseguir diminuir a dor dessa paciente, que ela estava com um quadro álgico bem pertinente, e promover uma rápida cicatrização dessa lesão. Até porque a gente sabe que, por exemplo, o Oncilon Orobase, a triancinolona acetonida, ela ajuda no controle da dor, mas por vezes ela dificulta o processo de cicatrização. Então, essa úlcera ela demora um pouco mais de tempo para cicatrizar. Enquanto que o laser aí, ele promoveria uma cicatrização mais rápida. Então, seria bem interessante a gente usar nas bordas dessa lesão, tá? DTM, nós enquanto reabilitadores, não é exatamente a nossa área. A gente precisa, quando chega um paciente para a gente, encaminhar para um especialista em dor orofacial, tá, pessoal? Mas muitos colegas acabam encaminhando por falta de quem referenciar esses pacientes para a gente. Então, num quadro mais direto, num quadro que o paciente está num sofrimento maior e você tem um laser no seu consultório, você pode estar ajudando esse paciente, diminuindo um pouco a inflamação e a dor desse paciente, tá? E depois está aí encaminhando ele para um especialista em DTM ou você mesmo fazendo tratamento, caso você seja habilitado para isso, tá? Então, as aplicações, elas são feitas com o vermelho para a região muscular, tá? E infravermelho, quando a gente quer atingir o interior da articulação. E esses pontos, eles são feitos nos trigger points do paciente. Você vai palpar a região de musculatura, sentir quais são os pontos que são pontos gatilhos de dor e irradiar diretamente sobre esses pontos. E para irradiar a ATM, a gente faz num ponto, tanto aqui na região, na frente do ouvido, como também por dentro do ouvido. A gente posiciona a ponteira do laser voltado para a direção da articulação e a gente vai irradiar tanto o paciente com a boca fechada quanto o paciente com a boca aberta, que aí a gente pega essa articulação em diferentes posições, tá? E do ponto de vista de literatura, a gente tem aí bastante evidências bem robustas do uso do laser como uma terapia adjuvante, tá? Não é ele sozinho que vai tratar, tá? Então, paciente com DTM, o tratamento geralmente é multidisciplinar, mas o laser ele entra aí como um potente coadjuvante no controle da dor e no manejo da inflamação nessa região, tá? Em relação ao laser de alta potência,
A gente vai falar menos sobre ele do que o de alta potência, tá, pessoal? Já está acabando a aula. Mas o que é importante da gente saber? Primeiro, apesar dele não ser uma realidade para a gente ainda, no futuro talvez seja, tá? O laser de baixa potência ele tem um investimento mais palpável, tá? Então hoje no Brasil a gente tem como principais marcas o laser da MMO e da ADMC, tá? Que é o Therapy. Então são lasers aí que são aparelhos que variam entre 3.500 e 5.000 reais de investimento, tá? Não é um investimento baixo, mas é algo palpável para a gente, para quem compra motor de 12 mil, né? Então, laser não é nada de outro mundo. Já o laser de alta potência, sim, é um investimento um pouco maior, tá? Mas, quem sabe no futuro aí a gente não tem a tendência natural é que que esses aparelhos eles vão baixando de preço, ou que aconteça, como já acontece aqui em Recife, em relação aos scanners, por exemplo, em que existem clínicas e laboratórios que alugam esses aparelhos. Recentemente teve um aluno nosso aí da Rage, não sei, talvez ele esteja por aí, André, que ele estava com o caso de uma paciente que viu na internet que dava para utilizar o laser para fazer remoção de laminato cerâmico. E aí ela só queria trocar o laminato cerâmico dela se fosse com laser, porque ela viu na internet que era melhor, que era mais tranquilo, que aí não tinha tanta dor e, enfim, ela bateu o pé que queria assim. Aí, como é que você faz? Você vai perder o tratamento, né? Que você não tem esse laser. Então, na época, a gente foi correr atrás de alguém que tivesse para tentar ajudá-lo. Posteriormente, eu descobri que aqui em Recife tem um colega que tem um aparelho como esse e ele faz um serviço delivery. Você aluga e ele manda um técnico que transporta isso daí e você consegue fazer, tá? Então, assim como os scanners, não necessariamente a gente precisa ter um scanner intraoral para entrar no fluxo digital, se a gente pode alugar. Então, o laser de alta potência ele está servindo como a gente tem essa condição também, tá? De adaptar, tá? Então, o laser de alta potência, inicialmente, o laser da fotona, ele promete servir, além de como um laser cirúrgico capaz de cortar tecido mole e tecido duro, ele promete com uma irradiação menor conseguir fazer devido condicionamento da dentina intrarradicular, tá? Sem destruição de matriz colágena e uma rápida desobturação, né, desobliteração dos túbulos dentinários, removendo a esmierleia. Então, isso para a gente é útil, por exemplo, na cimentação de um pino, de um núcleo intrarradicular, tá? Parece ser usar um canhão para matar uma mosca, né? Porque a gente tem os cimentos autocondicionantes, mas eu preciso mostrar para vocês que isso existe, né? E também é uma forma no futuro de facilitar as etapas clínicas da gente, tá? A gente tem até um artigo aí onde a gente não utilizou o laser de neodímio, a gente utilizou o laser de safira para verificar se ele tinha alguma efetividade em relação ao condicionamento. E a resposta foi negativa, tá? Na imagem D aí, a gente vê que é o conduito radicular, após a aplicação do laser de safira, ele se mantém com a esmerleia preservada aí, recobrindo os túbulos, tá? Então, isso mostra para a gente, reafirma aquilo de que, poxa, funciona, mas a gente tem que saber indicar e tem que saber qual o tipo de aparelho. A gente tem uma variedade muito grande de laser no mercado e quando você começa a estudar e a ler os artigos, você vê que tem sempre essa observação lá nas conclusões, que a gente não consegue ter uma evidência muito consolidada porque os estudos eles não têm um protocolo muito consolidado em relação a isso. Cada lugar, cada país tem os lasers que são mais comuns naquela localidade, o pessoal usa um protocolo e um laser naquela localidade, a gente tem dificuldade de ter evidências mais robustas em relação a isso, tá? Então, a função do laser de alta potência e do laser cirúrgico é basicamente, na cirurgia, ele é capaz de ablar tecido. Ele consegue evaporar a água presente dentro daquele tecido, promovendo o corte, promovendo a destruição, só que isso num ponto muito focalizado. Então, ele tem um aumento de temperatura, mas esse aumento de temperatura ele não é difundido. Então, a gente não tem uma problemática tão grande da necrose tecidual que a gente tem se a gente fizer uma fresagem manual com brocas sem irrigação, por exemplo, tá? Então, ele também requisita irrigação, mas como o laser ele tem um feixe bem concentrado,
ele vai promover um aquecimento sobre aquela região, tá? Então, além disso, além de promover o corte, ele tem aqueles efeitos de fotobiomodulação também. Então, além de estar atuando ali como corte, ele vai também estar já promovendo uma hemostasia, ele vai também estar promovendo uma facilidade de cicatrização naquele pós-cirúrgico, e os estudos mostram para a gente que é realmente bem eficaz. Tá? O problema é realmente custo, tá? Tá longe da realidade da gente, para a gente estar usando todo dia, porque é um aparelho com investimento realmente muito alto, tá? Aqui tem um videozinho bem curtinho, mostrando a remoção, o uso do laser de Erbium, esse é o Light Touch, tá? Laser de Erbium sendo utilizado para remoção de um laminado cerâmico, muito interessante para isso pela praticidade, tá? Quem já teve que remover um laminato cerâmico sabe, na broca, sabe o quanto é difícil, tá? E a gente, querendo ou não, acaba desgastando um pouco de dente. Então, aí a gente, utilizando um laser, ele vai agir sobre a ligação ali do cimento, vai quebrar, tá? Então, é mais fácil a gente remover, preservando mais tecido dental. Então, a paciente aí, André, não estava errada quando ela pensou que era melhor do que usar broca, tá? Realmente é mais confortável para o paciente. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer isso com brocas também, tá? Só vai demorar mais tempo, vai dar mais trabalho. Vou deixar aí aberto agora as dúvidas para a gente conversar um pouquinho, caso tenha alguma dúvida aí que não tenha sido respondida ainda, tá? Eu finalizo com essa frase, que eu não sei exatamente se é dessa professora, mas eu vi isso durante uma aula dela, que laser terapia não é magia, é tecnologia. Então, assim, apesar da evidência científica e da prática, a gente vê resultados bem interessantes. A gente tem que lembrar que não somos laser terapeutas, somos cirurgiões dentistas. Então, a técnica, a base do conhecimento, ela é primordial e ela vem primeiro. Então, essas tecnologias, essas terapias, elas vêm a agregar para a gente, para que a gente consiga entregar um resultado cada vez melhor, mais conforto, mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Mas a gente não pode esquecer que a gente continua tendo que entender de farmacologia, continua tendo que entender de técnica cirúrgica para que a gente tenha bons resultados, tá? Obrigado aí pela atenção de todos. Paulo, obrigada a você. Queria agradecer de antemão. Eu tenho uma dúvida, e tem uma dúvida aqui no chat. A AXA está perguntando qual laser você recomenda. Acredito que ela esteja perguntando em termos de marca. Olha, como eu disse, a gente tem um laser da MMO e a gente tem um laser da Therapy, tá? O Therapy SC, que é da DMC. A diferença de preço entre eles é bem considerável. Da MMO, ele custa aí uns 3.500 e o Therapy ele custa 5.000. O meu é o Therapy. Eu investi nele por uma questão de pesquisa também, porque ele tem a função dual. Então, ele consegue aplicar laser vermelho, infravermelho, e ele tem a emissão concomitante do laser vermelho e infra. Então, eu planejo, aí eu estou em fase de estudo para estudar essa emissão concomitante, se existe alguma diferença. Então, eu investi nesse laser, que facilita um pouquinho também na prática clínica, porque em situações onde você pretende aplicar o vermelho e o infravermelho, você consegue irradiar os dois juntos. Mas, com Uhum. uma diferença de preço considerável, o MMO ele serve bem para quem vai trabalhar só na clínica, tá? O MMO ele também tem uma versão duo, que ele aplica o vermelho e o infra, ele só não faz a emissão concomitante, ele só não aplica os dois juntos, tá? Mas Uhum. ele também tem essa função vermelho e infra que pode ser utilizado para tudo isso que a gente citou de fotobiomodulação, como eu disse aqui. Ah, legal. A Daniela está perguntando se o protocolo para auxiliar na cicatrização de uma incisão poderia ser um Joule, por exemplo, em uma aplicação apenas, ou se pode repetir? Pode. Essa questão de protocolo, ela é bem difusa aí, não é muito homogênea na literatura. Uhum. Então, tem gente que tem alguns estudos que mostram para a gente que é interessante a gente fazer uma aplicação a cada 3 dias, pelo menos nos primeiros 15 dias, ou nos primeiros 10 dias pós-cirúrgico, a depender do quanto de manipulação tecidual você fez, tá? Já outros mostram que não tem uma diferença tão grande se você fizer apenas uma aplicação no pós, tá? Então, eu costumo aplicar no pós-cirúrgico imediato, porque existe uma diferença entre o que é pesquisa e o que é realidade clínica da gente. Então,
às vezes a gente não tem essa facilidade de estar com o paciente da gente a cada 3 dias, a cada Uhum. 72 horas para estar fazendo essa reaplicação. Mas esses benefícios, eles são dose dependentes. Em Sim. teoria, quanto mais você aplicar dentro de um período de Uhum. tempo aceitável, você vai ter mais dessa resposta. Porque imagina, você aplicou, você irradiou naquele momento, você energizou, digamos assim, aquelas células naquele momento. Posteriormente, a gente já tem um novo conjunto de células ali, proveniente da proliferação celular, da regeneração tecidual, que não estão mais sob o efeito daquele laser. Então, uma nova aplicação, ela é pertinente. Então, você pode fazer um protocolo, se você tiver condições com esses pacientes, de a cada 48 horas ou 72 horas, durante aí a primeira semana, tá? Mas o pós-imediato, só a aplicação no pós-imediato, a gente já tem respostas positivas também, tá? Tá. E tem alguma contraindicação, Paulo, para aplicação? Olha, o laser, ele não é indicado em biópsias de lesões potencialmente malignas. Por quê? Porque se a gente vai ter uma tendência à proliferação celular, a gente não quer energizar essas células potencialmente malignas, tá? Então, se Uhum. você estiver trabalhando aí num setor de estomatologia, ou se você estiver lidando com uma lesão, que você vai fazer uma biópsia, mas você desconhece a prognóstico em cima daquela lesão, tá? Então, não é bom você fazer a irradiação, tá? Pacientes gestantes também não é recomendado. Não existe evidência de que é negativo, mas entra naquele conceito lá dos fármacos também. A gente Uhum. não tem pesquisa, porque a gente não vai pesquisar para testar. Mas, Uhum. logicamente, não existe justificativa para fazer mal a uma gestante, até porque o efeito ele é muito localizado e ele não ionizante. Mas quando você pega lá na, no manual dos lasers, eles contraindicam o uso em gestantes só para essa questão de segurança mesmo, tá? Mas nada na biologia da coisa indica para a gente negatividade nesse sentido, tá? Sim, sim. Tá ótimo, Paulo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém que abriu o microfone? Perguntar? Obrigada, viu, Paulo? Excelente sua aula. Nada. Será se tem mais alguma pergunta aqui? Acredito que não. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a você, Paulo, principalmente, pela disponibilidade aí, pela aula maravilhosa. Muito bom, eu tive um caso recente até de laser, e é bom porque a gente acaba esquecendo, né? O, os protocolos, às vezes você demora para fazer, demora para usar. Mas é sensacional, eu tive eu estava tratando uma hipersensibilidade e melhorou com laser, esse protocolo que você acabou de falar, que é o mesmo que o seu, o therapy, né? Uhum. E acaba tendo um efeito muito bom mesmo. Queria agradecer a todos os alunos aí, pedir para vocês preencherem o formulário de presença, tá? E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Tá Muito... ouvindo? Oi? Então, estou ouvindo sim. É Jéssica que está falando. É porque eu estava sem conseguir achar o microfone. Dá para ouvir? Estamos escutando, Jéssica. Pode falar. Pronto, Paulo, vê só. Quando tu falasse na questão pré-impitiva, o uso do laser, né, pré-operatório, no caso aí, na prática clínica da especialização, vocês, por exemplo, se tiver o laser, vocês preferem o uso só do laser ou também associar a medicação mesmo assim? Ou não? Ou é só a medicação, normalmente, que vocês usam? Tem alguma preferência? O laser, ele entra como uma terapia coadjuvante, tá? Ele não substitui a farmacologia. O que ele pode nos ajudar é a redução de dose. Então, se a gente tem, aí pensando do ponto de vista de manejo de dor e de cicatrização, a gente reduz a chance do paciente ter um pós-operatório mais mórbido, com mais dor, e reduz a necessidade de a gente estar passando uma medicação tão alta, tão forte, mas não retira a Não necessidade de muda, né? medicação, tá? Então você faz os dois. Como eu disse, ele vai ajudar, mas ele não vai substituir, tá? Tá, tá bem. Obrigada. Nada. Tem um pequenininho aí, eu acho que querem fazer uma pergunta, mas... É, certo? Mais alguma dúvida? Não? Bom, obrigada, Paulo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Nada. Obrigada pela presença. Ótima semana aí para vocês.
Boa semana, pessoal. Até mais.